Boa noite. Boa noite, padre. Eu me chamo Matheus, sou aqui do Centro de São José, e é uma grande alegria convidar o senhor para essa live para falar sobre um assunto muito importante que está bem próximo, que é a devoção do Sagrado Coração de Jesus, em especial na biografia de Santa Margarida Maria Alacoque. É uma imensa alegria receber o senhor. Para quem não Eu conhece, que eu sou Padre José Eduardo, da Diocese de Osasco, né, padre? Osasco. Muito bem. O senhor quer se apresentar um pouquinho mais? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me fizeram de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Eu sou Padre José Eduardo, sou sacerdote diocesano da Diocese de Osasco, aqui em São Paulo. A minha especialidade é teologia moral, área em que eu sou doutor. Fiz o doutorado pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz em Roma. E tenho desenvolvido trabalhos em defesa da vida, da família, por todo o Brasil, e por conta disso eu acabei ficando bastante conhecido aí da galera, né? Verdade. Mas eu sou sacerdote e é uma alegria quando a gente pode falar de temas espirituais como esse da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Que maravilha. Enfim, padre, é, Uma, antes de partir para o tema, eu faço logo um questionamento. Por que, padre, embora a devoção do Sagrado Coração de Jesus seja tão conhecida e ampla no Brasil, eu não sei se é por conta também dos jesuítas, e a devoção a Santa Margarida Maria Alacoque não é tão assim difundida, ela não é tão conhecida assim, já que vamos falar da biografia dela, dessa grande santa. Bom, eu acredito que é por conta justamente de que a essência da vida de Santa Margarida foi trazer a mensagem do Sagrado Coração de Jesus, com tudo aquilo que essa devoção contém. E a vida dela mesma não é uma vida tão cheia de fatos pitorescos. Diferente, por exemplo, da vida de São Francisco Xavier, da vida de Santo Inácio, mesmo de São José de Anchieta, que nós celebramos hoje. Hoje, tantos outros santos, né? Que de fato tem um conjunto de fatos assim pitorescos mesmo. No caso de Santa Margarida, são as aparições do Sagrado Coração de Jesus que são, digamos assim, fazem toda a diferença. E acredito que a vocação dela era exatamente essa, uma vocação contemplativa, e ela queria fazer o coração de Jesus amado por todas as pessoas. Ah, que maravilha. E como começou tudo isso na vida dela, padre? Então, ela nasce no ano de 1647, de uma família católica, né? E todo mundo era católico na época, na Europa, então ela, ela, ela recebeu aquele impulso familiar, e mas desde muito cedo ela recebeu toques da graça na sua alma, né? Deus a convidava, digamos assim, para uma vida mais intensa com ele. Vocês vejam que isso foi uma coisa tão impressionante que não se pode entender isso fora da graça, fora da vida sobrenatural e fora de um chamado extraordinário. Né? Ela, aos 4 anos de idade, fez voto de castidade, sem saber aquilo que isso significava. Ela diz que recebia na sua alma insinuações de Deus muito profundas. Né? Santa Margarida Maria Alacoque. Alguém perguntou aqui o nome da santa, né? Santa Margarida Maria Alacoque. E, e ela recebia essas insinuações até que em um determinado ponto, aos 4 anos de idade, ela fez esse voto, dizendo, recebendo como que essas palavras inspiradas. Eu vos consagro
toda a minha pureza e vos faço votos de castidade perpétua. Ela conta isso na autobiografia dela. Maravilha. Então vocês vejam, humanamente falando, isso seria um absurdo. Uma criança de 4 anos não tem, digamos assim, ciência para isso tudo. Mas sobrenaturalmente, né, Uhum. que é o campo em que nós nos movemos aqui, fica mais fácil de entender. Ora, Santa Margarida Maria, portanto, logo, assim que pôde, entrou para o convento. E quando entrou para o convento, aos 11 anos de idade, ela teve uma doença. E ficou tão mal que ela precisou ser devolvida para os pais. E, sendo devolvida, ela ficou tão magra que, segundo diz ela mesma, é como se os ossos fossem rasgar a carne. Dava-se para ver os ossos, digamos assim, né, através da pele. Parecia que eles iam perfurar. E, de fato, ela ficou 4 anos de cama, muito doente. E apenas a doença cedeu quando ela se consagrou a Nossa Senhora. Então, com o ato de consagração a Nossa Senhora, vocês vejam que São Luís Maria ainda não tinha ensinado a verdadeira devoção, digamos assim, não tinha popularizado a consagração a Nossa Senhora, mas ela já recebeu ali esse impulso de se consagrar e, de fato, com a consagração a doença cessou. Acontece que ela ficou órfã do pai. E então toda a família começou a fazer pressão para ela fazer um bom casamento, para ela se casar com um bom partido, a fim de salvar a família da ruína econômica, né? Uhum. Filha única, então, né, padre? Eu não me lembro desses detalhes, se ela era filha única, mas eu sei que quiseram forçá-la para que ela casasse com um partido. Pode ser que não tenha sido filha única, pode ser que tenha tido outras irmãs, eu não sei, né? Mas Santa Catarina de Sena era mais nova e passou por algo parecido, não foi, padre? Passou por algo parecido, sim. Ah, sim. Porque, inclusive por causa da beleza, né? Era muito, muito Uhum. bonito. Então, ela pediu para... Ela pediu não, ela fugiu. E fugiu para o convento das Visitantinas, que tinham sido fundadas por São Vicente de Paulo e por Santa Francisca de Chantal, né? O convento de Parré-le-Monial, que foi onde ela passou a sua vida. E quando ele entrou pelas grades do convento, do locutório, quero dizer, quando ela entrou no locutório, você sabe que o locutório é aquele lugarzinho, aquela sala em que as monjas conversam com as pessoas, né? Tem uma grade. Então, quando ela entrou no locutório, Nosso Senhor falou com ela: eu te quero aqui para sempre. Então ela permaneceu ali. O mesmo convento de outrora? Não, não era. Não era o Ah, mesmo sim. convento, não. E o que acontece é que ela entrou para o convento das Visitantinas e ali ela foi subindo na vida de oração, né? Foi subindo, 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 subindo. Em mais ou menos 1670, ela começou a ter umas insinuações mais profundas do Sagrado Coração. Estou perguntando de novo, quem é a santa? Santa Margarida Maria Alacoque. Né? Então, a partir desse momento, ela começou a receber algumas locuções, Nosso Senhor começou a falar com ela, até que em
1672, ele realmente se apresenta como o coração de Jesus. As aparições são numerosas que ela tem, né? A mais conhecida é aquela grande aparição na qual Nosso Senhor faz a grande promessa, que são as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. E depois ela morre em 1690, né? E conclui, digamos assim, a sua missão enquanto mensageira, né? Apóstola do Sagrado Coração de Jesus. A grande pergunta que a gente se faz é por quê? Por que em 1670 ela falece? Aliás, em 1670 ela começa a ter essas aparições, essas primeiro locuções, depois elas vão evoluindo para aparições, do Sagrado Coração de Jesus. Qual que é a finalidade? Por que o céu quis estabelecer a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Há muitas coisas curiosas que estão, digamos assim, no meio de todo esse fenômeno espiritual. Sim. Primeira coisa é o contexto religioso da época, né? Vocês sabem que tinha estourado em Genebra a reforma calvinista. Sim. E o calvinismo se espalhou muito pela França, que era a filha predileta da igreja. A filha primogênita da igreja, né? Porque a primeira nação a se converter por inteiro foi a França. Então, sempre a igreja teve um carinho especial por essa nação. Até agora, né? Os documentos da igreja, a primeira língua que eles são publicados depois do latim sempre foi o francês. Mesmo antes do italiano. Atualmente sai tudo em italiano antes, mas o que é tradicional é que saia a primeira tradução seja francesa, justamente por essa consideração. A França é a filha primogênita da igreja. Mas a Revolução Calvinista, ela trouxe uma aridez espiritual muito grande que se traduziu naquilo que depois foi consolidado no jansenismo, né? Quer dizer, é uma heresia espiritual que coloca tanta ênfase na justiça divina digamos, no esforço humano, no lado negativo da ascética cristã, quer dizer, no combate a si mesmo, no ódio ao pecado, mas muito fundamentado, digamos, numa visão que desconfia da justiça divina. Né? Porque qual que é o problema? O calvinismo é uma heresia que diz o seguinte, que Deus predestina uns para o céu e outros para o inferno. Mas em que sentido que é essa predestinação? Não é no sentido católico, né? É no sentido de uma verdadeira determinação divina. Ou seja, Deus criou alguns para irem para o céu e outros para irem para o inferno. Ora, portanto, isso coloca, digamos, a pessoa numa espécie de desconfiança. Estou salvo ou não? Deus quer que eu seja salvo ou não? Claro, o calvinismo como tal, ele sofreu mutações ao longo da história. E, obviamente, na França ele também sofreu mutações que atenuaram esse predestinacionismo radical. Mas, mesmo com a atenuação,
acabou restando aquela desconfiança na misericórdia divina. Ou seja, eu tenho que mostrar que eu sou um predestinado através de uma atitude negativa em absoluto frente a essa vida, a esse mundo. Então, meu relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento baseado no amor, baseado na misericórdia. Ele tem que ser baseado estritamente na obediência à lei divina e na prática de uma devoção, digamos assim, árida. Que ela tem que ser árida, porque ela tem que ser mortificante. Você note como que essas coisas, elas são enganosas, porque nada disso é em si mesmo ruim. Né? Ou seja, A uma pessoa que... finalidade muda tudo, né? Exato. Se você tivesse, digamos assim, uma justa compreensão disso, quer dizer, obedecer aos mandamentos de Deus é corretíssimo, é correto. Nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Né? Nós não temos que servir a Deus, nós temos que ter devoção em troca de favores sensíveis, de sensações, de sentimentos, de emoções. É verdade. Né? Nós temos que aprender a servir a Deus na aridez, no desapego a nós mesmos. Então, isso é verdade. Qual é o problema do jansenismo? É que ele acentua tanto o aspecto da desconfiança na bondade divina, que ele coloca uma distância entre o homem e Deus. Então, você não, os jansenistas, né? Eles afastavam as pessoas dos sacramentos, né? Afastavam as pessoas dos sacramentos e eles não... dizia-se, né? Um padre jansenista falava com muito orgulho: eu dou graças a Deus porque na minha paróquia ninguém comunga em pecado mortal. Aí perguntaram: mas quantas pessoas comungam na tua paróquia? Ele dizia: só eu. Misericórdia. Ou, por exemplo, isso levou ao surgimento de... Isso pegou muito fundo na França, hein? Não é uma brincadeira, não. Surgiu, Até por com exemplo... né? Por causa tinha uma certa desconfiança na leitura de certas obras de santos por causa dessa visão jansenista, não é mesmo, padre? Sim, de uma maneira, até na Sagrada Escritura, hein? Cuidado com tais trechos, cuidado com isso ou com aquilo. Então, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, né? Ele escreveu a prática do amor a Jesus Cristo, as visitas a Jesus sacramentado, né? Justamente para favorecer a prática da caridade, a prática do amor. Porque os jansenistas queriam ficar numa visão só exterior. Ou, por exemplo, numa pureza apenas moral, né? Mas que não chegava à vida espiritual. Isso existe, no fundo, até hoje. Né? Havia aquelas freiras mas esqueci agora o nome, em Paris, perto de Paris, que se dizia que elas eram puras como os anjos e soberbas como o demônio. Né? Não, foi uma visita pastoral, não foi? De um bispo? Port-Royal. Port-Royal. As freiras desse mosteiro. Não existe mais hoje, né? Pelo que eu saiba. Elas eram jansenistas, né? E se dizia, elas eram puras como os anjos e soberbas como o demônio. Mas há um certo jansenismo camuflado até os dias de hoje. No sentido de que há muitas pessoas, por exemplo, que se preocupam muito com... que tem a preocupação correta pela ortodoxia, virtuosa ou verdadeira, mas que ficam apenas nisso, eles não conseguem crescer na vida de oração. Né? Não sobem na vida espiritual. E até acham que é absurdo alguém subir na vida espiritual. A espiritualidade tem que ficar apenas no âmbito das coisas externas.
a devoção tem que ser, no fundo, apenas exterior, né? Apenas em orações vocais ou coisas desse tipo, e qualquer coisa que passe disso é vista com uma certa aversão, né? Isso é uma sobra de jansenismo que Uhum. existe. Eu não sei se o senhor concorda, mas só que eu vejo esse rastro de jansenismo também nesse costume de alguns católicos de fazerem tipo não dizendo que é errado, fazerem tipo um checklist de coisas a se fazer na vida espiritual e no final cumprir a minha parte. Meio que não por amor mesmo, mas por cumprir uma tabela, cumprir um checklist de vida espiritual. Tem um pouquinho disso. Não sei dizer se é propriamente jansenismo, mas eu acho que mais propriamente seria o voluntarismo, né? Quer dizer, você fazer as coisas por um cumprimento externo, porque tem que fazer, mas você perde a essência, né? Uhum. Então, a heresia jansenista iria devastar a França por completo. Então, essa é uma primeira razão, né? Porque a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção que nos leva à oração afetiva. E a oração afetiva não é oração sentimental, não é a mesma coisa. Os afetos, eles são atos de vontade, mas movidos pela caridade, pelo desejo de união com Deus. São espirituais, não são sentimentais, né? Não são emocionais. É aquilo que no São Pedro de Alcântara, no seu tratado sobre oração e meditação, chama de devoção, né? São Tomás também chama de devoção, mas ele prefere mesmo a palavra caridade, no Uhum. sentido de que é quando a fé vai produzindo em nós um amor fervoroso a Deus, um desejo muito grande de servir, de estarmos unidos a Ele. Isso é caridade. É um Uhum. amor de união, né? Que é essencialmente religioso. Ou seja, ele está de olho em Deus e na sua vontade. Bom, há um outro fator um pouco mais abrangente, que inclusive abrange a própria Revolução Calvinista, Jansenista e assim por diante, Sim. que é árida, seca, ruim, é um negócio assim, né? Que é a mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária é uma mentalidade que ela começou a surgir a partir do século XIII, né? Com uma psicologia, no fundo, que é oposta ao amor divino e oposta à contemplação. Ou seja, ao invés de você contemplar e amar a Deus, ao invés de você ter um olhar impregnado de amor a Deus, querendo enxergar, digamos assim, a sacralidade divina nas coisas santas que pertencem à igreja, mas na ordenação que o universo inteiro tem a Deus, você troca isso pela mentalidade, digamos assim, intervencionista. O homem ele tem que alterar a natureza, ele tem que, fazendo-se de Deus, tem que intervir na ordem criada, subvertendo-a da sua finalidade. Ou seja, ao invés dela se ordenar a Deus, ela se ordena ao nosso, ao nosso eu, ao nosso desejo de, sei lá, de bem-estar, de prazer, de construir uma sociedade maravilhosa, assim por diante. Essa psicologia que inverte as coisas, ela começa a surgir no século XIII. Quando chega o Renascimento, aquela volta toda ao paganismo, então ela fica todo mundo inebriado de prazer, de desejo pelas coisas corpóreas e assim por diante. E começa a haver um desvio, né? Muito grande, né? Ou seja, Deus deixa de ser transcendente e deixa de ser buscado como alguém que ultrapassa
o universo e para quem o universo está ordenado. E para justificar-se essa mentalidade revolucionária, começa-se a imanentizar Deus. Ou seja, a criação passa a ganhar atributos divinos, o homem passa a ganhar atributos divinos, você passa a cultuar o homem e assim por diante. A Revolução Protestante quebra a hegemonia da Igreja no Ocidente, né? Que não era uma hegemonia política, era uma hegemonia teológica. Ou seja, a verdade da fé governava uma civilização. Inventa-se uma fé em que a graça, por assim dizer, ela é entendida em termos meramente forâneos. Né? É um atributo de justiça que Deus dá ao homem em atenção aos méritos de Cristo, mas que não torna o homem verdadeiramente justo, que recobre o homem por fora. Mas, em todo caso, é aquilo que dizia Lutero. Você tem que ter uma fé forte e fica tranquilo. Né? Peca, tranquilo, não tem problema, porque é a graça que nos justifica. Né? Então, é uma interpretação errônea da graça. Obviamente, eu estou dizendo isso de uma maneira meio grosseira, mas porque nós não temos tempo, né, de aprofundar isso aqui, e o nosso público também não é muito especializado. Em segundo lugar, isso vai... Então, você veja, essa mentalidade revolucionária vai se agravando, e quando nós chegamos no século XVIII, ela se organiza numa força para destruir a igreja e as monarquias na Europa. A Revolução. Uma força política mesmo. Uma força política que primeiro se organiza secretamente. Jesus aparece a Santa Margarida pedindo ao rei da França para que consagre a França ao Sagrado Coração. Ou seja, a Revolução já estava começando a levantar a cabeça. Final do século XVII. Nosso Senhor está mostrando, olha, as pessoas estão se tornando más. Elas estão... essa perversão é uma perversão moral. É uma perversão que, no fundo, é uma mentalidade carregada de ódio pela ordem, por tudo aquilo que existe. Isso não vai ficar barato. Só existe um jeito de reverter isso, que é as pessoas conhecerem o amor do meu Sagrado Coração. Elas trocarem o ódio pela caridade. Então você veja que coisa interessante. Né? O rei da França não obedece. Luís XIV não obedece. Triste. E Luís XVI vai se lembrar desse pedido na cadeia, quando ele já está preso na Bastilha, se não me engano. E lá ele vai fazer a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, mas aí já era tarde demais. Algo semelhante acontece na Terceira Revolução, que é quando Nossa Senhora aparece em Fátima. Ela diz: meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Uhum. E ela pede para que a igreja consagre a Rússia, antes da Revolução Bolchevique. Uhum. E o que acontece retarda-se, e depois Lúcia vai dizer que Nosso Senhor disse a Lúcia, né? Assim como o rei da França consagrou-me a França, mas era tarde demais, assim também acontecerá com a consagração da Rússia. Portanto, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem um ímpeto contra-revolucionário, porque ela vai no núcleo da mentalidade da revolução. Uhum. Eu quero pegar duas frases para você perceber isso de uma maneira clara.
Sim. O Ricardo de São Vítor diz que a contemplação é um olhar impregnado, embebido da caridade. Então você olha tudo sob a luz do amor a Deus. E sobre a luz, sobretudo, do amor de Deus. Você enxerga tudo nessa ótica. Uhum. Há um livro escrito pelo Wigenhaus, chamado Escola de Frankfurt. Eu tenho aqui em casa, né? E não estou achando agora com o olhar, mas ele está aqui. Uhum. E nesse livro, tá ali, o Wigenhaus diz o seguinte, que um professor que era de princípios socialistas, etc., pediu emprego para os primeiros diretores da chamada Escola de Frankfurt, né? Uhum. E o Horkheimer, que foi o primeiro diretor da Escola de Frankfurt, pediu para negar a ele o emprego. E o fulano perguntou por que eu devo negar a ele o emprego. E o Horkheimer disse, porque eu não vejo nele aquele olhar aguçado de ódio por toda a Caramba. realidade. Falta nele aquele olhar aguçado de ódio por toda a realidade. O Ora, espírito revolucionário mesmo, né? exatamente, esta é a essência da mentalidade revolucionária. É um olhar aguçado de ódio por tudo que existe, né? Então, você tem ódio da ordem, você tem ódio da hierarquia, você tem ódio de tudo aquilo que remete a Deus, né? E você quer atomizar tudo e caotizar todas as coisas e levar tudo, digamos assim, à máxima anarquia possível. A anarquização do ser humano e a liberação de todos os instintos mais baixos é a finalidade última. A finalidade última não é, porque a finalidade última mesmo é a adoração do diabo, né? Mas para chegar lá, você precisa soltar, digamos assim, os instintos e animalizar o homem ao máximo, a fim de que ele se deixe dominar pelas forças do inferno. Então você veja que a devoção ao coração de Jesus, ela não é uma mera devoção sentimental, como Uhum. pode parecer à primeira vista. Ela se encaixa dentro de toda essa arquitetonia da providência divina. Ou seja, Deus, na sua divina providência, quis que a devoção ao Sagrado Coração do seu Filho fosse conhecida, especialmente honrada, nos tempos em que o ódio revolucionário cresceu e se desenvolveu com uma força monstruosa. A oposição do inferno à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela pode ser muito bem manifestada, primeiro, Sim. pelas objeções que se fizeram a essa devoção. Então, até hoje, né, se fala, mas onde já se viu devoção ao coração de Jesus? Por que não devoção à mão de Jesus? Por que não devoção às chagas de Jesus, né? Uhum. Aos pés de Jesus, assim por diante? Quer dizer que nós temos que ter um órgão que ele é mais importante do que os outros. O coração é só um órgão, é só um músculo. Então, que Uhum. devoção estranha é essa que tem como objeto exterior, né, como objeto sensível, um músculo, que é o coração. Então, essa é uma crítica que se faz, né, que é absurda, porque não apenas porque o coração, na Sagrada Escritura, e até hoje, Uhum. em toda a comunicação humana, é um símbolo da pessoa, Uhum. né, é um símbolo de tudo aquilo que nós sentimos, que nós temos mais profundo, não apenas por isso,
mas também porque o Nosso Senhor tinha um coração de carne, né? Então, aqui nós simbolizamos bem o mistério da sua encarnação. E tudo em Cristo é adorável, né? Quanto mais esse órgão que é o coração, que, por assim dizer, reage de uma maneira mais veemente aos nossos sentimentos, aquilo que nós trazemos na nossa alma. Em segundo lugar, outros dizem que é uma devoção muito sentimentalista, está muito baseada em sentimentos, mas também é uma crítica grosseira, porque ela não está baseada em sentimentos, mas ela está baseada no afeto. Quer dizer, no fervor que deve existir em nós para que nós amemos a Deus com todo o nosso coração, né? Aliás, Nosso Senhor diz, citando Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso mostra que Deus enxerga na nossa devoção total, na devoção inteira do nosso ser por Jesus Cristo, uma grande digamos, forma, o modo mais eficaz de nos unirmos a Ele. Mas há um fato muito interessante, uma história curiosa, que é muito interessante sobre isso, que o que está na história do livro escrito pelo padre Croazet. Já ouviu falar? Não, padre. O padre Jean Croazet, que é um sacerdote jesuíta, que ele foi confessor de Santa Margarida Maria. Você sabe que o primeiro confessor dela, o mais conhecido, é o São Claude de la Colombière, que foi canonizado, né? Cláudio de la Colombière. Jesuíta, ele atendeu Santa Margarida durante o tempo, depois ele foi transferido para a Inglaterra, onde ele viveu, né? Até o fim da sua vida. Eu acho que ele voltou para a França depois, não me lembro agora, detalhe. E depois, ela foi atendida pelo padre Jean Croazet. E o padre Croazet, ele ouvia as coisas que Santa Margarida Maria contava do Sagrado Coração. Ele falou, mas isso aqui é uma coisa profundíssima, isso não pode ficar assim, perdido. Então ele resolveu escrever um tratado chamado A Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Maravilha. Ele escreveu esse tratado, entregou a Santa Margarida Maria, e Santa Margarida Maria o submeteu ao próprio Jesus Cristo quando apareceu para ela. Nossa! E Nosso Senhor deu a aprovação para esse livro. Só que o livro ele se expandiu tão rápido que ele acabou ultrapassando os limites territoriais que eram permitidos pelo bispo local. Antigamente essas regras de imprimatur eram muito rígidas, né? Sim. Então, os livros podiam circular dentro das circunscrições em que eles eram permitidos. Então, por causa disso, ele foi parar no Santo Ofício. Já imaginava. E ele permaneceu no Santo Ofício até 1920 e poucos, e 30, não sei. Até o século XX. E aí, alguém no Santo Ofício falou, mas por que o livro está aqui até agora, né? E ele falou, não, é só por razões burocráticas, mas ele é um livro ortodoxo, muito devoto, muito piedoso, e foi aí que ele foi publicado, né? Saiu uma edição brasileira desse livro, pela editora Pinos. Eu tenho aqui uma joia preciosíssima. E explica a essência mesmo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que muita gente desconhece. Sim.
Então, por aí a gente pode ver a oposição do inferno a essa devoção. Nossa. Além do mais, por ser uma devoção antirrevolucionária mesmo. Exatamente, quer dizer, ela ensina o nosso coração a ser dócil, obediente. A essência da devoção sagrada ao coração de Jesus é a seguinte: é amar o amor de Deus. Quer dizer, será que existe coisa mais sublime do que isso? Uhum. Amar o amor de Deus. Mas amar o amor de Deus aonde? Amar o amor de Deus em Cristo. Uhum. No seu coração sagrado, que é o objeto sensível dessa devoção, porque toda devoção precisa ter um objeto sensível, uma vez que nós somos seres humanos, né? Agora, esse amor de Cristo, ele se manifesta maximamente em dois mistérios. Na sua paixão, ou seja, Sim. no sacrifício que ele fez por nós, é aí que ele manifesta toda a exuberância do seu amor. Ele diz, né, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, Sim. na paixão se mostra a exuberância do seu amor, mas também se mostra a exuberância do seu amor no sacramento da Eucaristia. Uhum. Por quê? No sacramento da Eucaristia, ele não está impassível. A presença real de Cristo na Eucaristia não é uma presença congelada. Não é que ele está na Eucaristia de uma maneira, digamos assim, inerte. Uhum. É alguém de fato presente, né? Na melhor forma da palavra. É alguém de fato presente, na melhor forma da palavra. É alguém de fato presente, mas ele está ali fazendo o quê? Ele está como uma vítima gloriosa, amando o Pai em nosso lugar, apresentando ao Pai todos os sofrimentos da sua paixão, todos os sofrimentos da sua vida, né? Uhum. E nos amando. É isso que ele está fazendo na Eucaristia. Ele está amando ao Pai com todo o seu amor próprio, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, gerado eternamente do Pai, então ele ama o Pai eternamente, mas desde que ele se encarnou, ele ama o Pai na sua santíssima humanidade também. Uhum. Então a santíssima humanidade de Cristo, simbolizada no seu coração, ama o Pai inteiramente. E esta santíssima humanidade, unida à divindade, está na Santíssima Eucaristia, amando a Deus Pai e nos amando, nos redimindo, comunicando-nos a graças que vêm do seu coração. Por isso a devoção Sagrado Coração de Jesus é uma devoção essencialmente eucarística. Não é à toa que Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque na quinta-feira da oitava de Corpus Christi. Então, semana passada celebramos Corpus Christi. Sim. Então, na quinta-feira da oitava, 8 dias depois, é quando Nosso Senhor aparece a Santa Margarida, e é por isso, e era uma primeira sexta-feira, e é por isso que ele instituiu essa festa. Ele pediu que se instituísse essa festa ao seu Sagrado Coração na sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi. Ou seja, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção essencialmente eucarística, que nos leva a ir de encontro ao amor de Deus manifestado na Eucaristia. Então nós vamos... Para que nós vamos à frente do sacrário? Para amar o amor de Deus. Mas, veja bem, o que acontece com o amor de Deus nos nossos dias, nesse mundo revolucionário? Sim. O amor de Deus, ele é desprezado. O amor de Deus é rejeitado. O amor de Deus é ultrajado. Uhum. E este é o problema. É que o amor divino é pisoteado pelos homens. Os homens pisoteiam o amor divino.
E é por isso que essa devoção, ela é essencialmente reparadora. Por quê? Porque nosso Senhor derramou todo o seu sangue por nós. E além de ter morrido por nós, ele quis ficar conosco na Sagrada Eucaristia. E o que os homens fazem com ele? Eles o desprezam, eles não querem ir à missa aos domingos, eles blasfemam contra Deus, essas músicas horrorosas que se cantam hoje em dia. Eles muitas vezes comungam sacrilegamente. Gente, nós estamos vivendo num tempo em que se cometem muitos sacrilégios. As pessoas comungam sem estar preparadas. Comungam com a alma em pecado mortal, infestada de pecados. E levam o nosso Senhor para dentro da sua alma, totalmente apodrecida. Depois, quantos abusos litúrgicos? Quantas missas que são celebradas sem sacralidade, sem reverência, sem devoção. E a corrupção da infância, das crianças, dos jovens, para que eles já peguem a aversão a Deus, a Cristo, a religião. Isso tudo está acontecendo há muito tempo. E os homens cada vez mais desprezam a Deus, têm ódio, rejeitam a lei de Cristo, rejeitam os seus mandamentos. Então, o que está acontecendo com o amor de Deus? O amor de Deus está sendo desprezado. Ele está sendo continuamente ofendido. Aí entra o aspecto de desagravo da devoção, não é, padre? Exatamente. Quer dizer, como é que uma alma pode ser indiferente? Nós, católicos, nós não podemos olhar essas coisas e achar normais, porque elas não são normais. É a honra do nosso Deus que está sendo vilipendiada. É a honra de Nosso Senhor que está sendo afrontada. Como é que nós podemos ver, né? É impossível, seria impossível nós sairmos na rua se nós tivéssemos um verdadeiro amor por Jesus Cristo, sem sentir em nossa alma um profundo desejo de desagravar o nosso Senhor. A pessoa pergunta, o que é desagravar? Desagravar é o seguinte, quando você pisa no pé de alguém, o que você faz? Você pede desculpas. Como é? Quando você pisa no pé de alguém, se desculpa. você pede desculpas. Ou, por exemplo, se você causou um dano a alguém, você quer reparar aquele dano. Né? Você quer fazer alguma coisa. Tentar restituir, né? Digamos assim, que você tenha dito uma palavra muito grosseira para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa. Né? O que você tem qual que é o sentimento que surge no coração de quem ama? Poxa, eu quero reparar o que eu fiz. Eu quero pedir perdão, eu quero reparar o que eu fiz. Então, a reparação é uma outra face do amor. Quando o amor é ferido, quando o amor é machucado, quando o amor é desprezado. É por isso que a devoção ao coração de Jesus, como portanto, amar o amor de Deus em Cristo, ela implica também o desejo de reparar, de tirar esses espinhos que causam tanto sofrimento no seu coração, pelos desprezos, pelas injúrias, por tanta coisa que se faz contra ele. Gente, está demais. Está demais. É tanto horror que está se cometendo hoje em dia. É tanto pecado. Nós estamos vivendo uma pandemia. E as pessoas estão se convertendo? Elas estão se arrependendo dos seus pecados? Ou elas estão cada vez mais endurecidas? O que está acontecendo? Está tendo um aumento de fervor ou um aumento de frieza? Abra os olhos e veja. Talvez você olhe para a sua própria alma. Quantas pessoas estão saindo, né, dessa pandemia? Se é que estamos saindo dela, não sabemos ainda. Mas ao invés de estarem com o coração arrependido, quebrado, elas estão mais frias, indiferentes, secas, mornas,
desprezando Deus, deixando Nosso Senhor de lado. E vamos falar a verdade, hein? Quantos de nós é que tratamos Deus nessa pandemia como se ele fosse secundário? O mais importante são as outras coisas. Então é tempo de reparação. Nós temos que olhar o coração de Jesus e dizer: eis o coração que amou tantos homens, como ele disse a Santa Margarida, né? Eis o coração que amou tantos homens, e não recebe em troca a não ser desprezos, injúrias, sacrilégios e tudo isso. Esse coração está em cada sacrário, porque ele está inteiro em cada sacrário. Ele está nos amando na Sagrada Eucaristia. Nosso Senhor está nos amando no Santíssimo Sacramento. Nós temos que corresponder ao seu amor, amando loucamente, com toda a força do nosso coração. E deve nos doer a nossa falta de amor por Nosso Senhor. Isso deve causar em nós uma tristeza. Meu Deus, como eu te amo tão pouco? Como é possível, diante de tudo aquilo que o Senhor faz por mim, sobretudo diante desse milagre que é o Senhor continuar no Santíssimo Sacramento ainda, neste mundo que não vos merece. Como é possível que eu ainda vos ame tão pouco? Sim, Padre. Nos faz querer imitar Nossa Senhora na paixão de Cristo, na paixão de Nosso Senhor. Ela vendo Nosso Senhor sendo ofendido, e ela prontamente vai desagravando, ela vai amando por aqueles que não amam. E sentindo muita dor, né? Porque no caso, sendo transpassada a alma dela de tanta dor, vendo quem ela mais ama sendo tão ofendido. Exatamente. E isso faz uma certa relação que é própria mesmo com a devoção Imaculada do Coração, que é aos sábados, né? Que quando Nossa Senhora vai pedir essa devoção, ela cita bastante, né, as ofensas contra o Sagrado Coração, contra o seu filho, Exato. para ver essa relação. A devoção Imaculada do Coração de Maria é o complemento necessário da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, qual é o coração que mais amou o coração de Cristo? Senão o coração de Maria Santíssima. Né? Como mãe, mas ao mesmo tempo como uma mãe que adorava o seu filho como Deus. Então, isso é muito sério. Ela é mãe de Deus, mas ela adorava o seu filho como Deus. Ele era o seu Deus. Como isso é o oposto da mentalidade revolucionária, que quer emancipar a mulher para que ela grite e diga, como Eva, que ela é que manda, que ela é que quer subverter a ordem, né? Quer subverter tudo, girar as coisas de ponta cabeça. E as pessoas querendo, agora, já não querem mais nem submeter a ordem do seu próprio corpo. Elas querem interpretar o seu corpo de uma maneira subversiva e de modo cada vez mais loucos. Né? É a mentalidade revolucionária. Chegou ao corpo. A pessoa ela não quer mais ser humana, praticamente. Existem pessoas que já querem viver como animais, né? E que já valorizam mais os animais do que os seres humanos. Está tudo trocado. É uma subversão. Então você vê o coração imaculado de Maria, amando de maneira incomensurável a Cristo, que é o seu filho, mas também o seu Deus. Ao mesmo tempo ela o adora. Então é um modelo de como nós devemos amar o coração de Cristo, submetendo-nos inteiramente a Ele e por Ele a Deus Pai e Deus Espírito Santo. Que belo. Como já está dando uma hora de tempo, Padre, o senhor pode dar umas considerações finais e a gente vai terminar fazendo continuando uma novena que a gente faz, mas só que é breve. Que é a novena Irresistível ao Sagrado Coração de Jesus. São três breves repetições com o Pai Nosso, Maria e o Glória. Aí o senhor Tá faz bom. a consideração final e reza. Muito bem. Quero apenas deixar aqui o meu abraço para vocês de Belém do Pará. É uma alegria falar com vocês. Não conheço Belém, quem sabe um dia conheça. E espero que todos possamos celebrar com muita intensidade a festa do Sagrado Coração de Jesus.
E vamos fazer a oração, senão não vai dar tempo. Certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos aberto. Eis que bato e procuro e peço a graça. Aí vamos pedir pelo sacerdote, pelo clero e pelo Santo Padre. Senhor, reza o Pai Nosso, eu respondo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais ao meu Pai em meu nome, ele vou considerar. Eis que é o vosso Pai, em vosso nome peço a graça. Pedimos a graça pelos seminaristas, para que possa despertar, para que Deus possa despertar muitas vocações, santas vocações, e pelas famílias. Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Apoiado na infalibilidade de vossas palavras, peço a graça. Essa graça pelo apostolado de São José, pelo seu apostolado, Padre, como sacerdote, pelo seu ministério, para que seja muito fecundo. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, não ter compaixão dos infelizes e pecadores. Concedei-nos as graças que vos pedimos por intercessão de Imaculado Coração de vossa terna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, filha da sua salve. A vós bradamos degradados filhos de Eva, a vós esperamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir. Depois deste desterro, mostrar em Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que os mendigos de Cristo. Só bênção, Padre, abençoe também a todo o nosso apostolado, a Belém, e por todos aqueles que ofendem nosso Senhor, para que se convertam pela conversão de todos nós. Pela intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Um abençoado descanso, uma excelente noite. Deus abençoe o Senhor e o lado da sua paróquia. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Padre.